Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, naturalmente conforme o caso. Então estamos com o texto aí, ninguém se torna um estoico de uma hora para outra. E o título do vídeo é O Estoicismo, as Mulheres e a Red Pill. Bom, títulos diferentes, mas o texto é o mesmo. Devo confessar, inclusive, que o título do vídeo está mais coerente com o texto do que o próprio título do texto usado aqui. Ó. Na verdade, esse título aí é uma ideia a mais, né? Ninguém se torna um estoico de uma hora para outra. Vamos lá. Nos dias de hoje, vejo que as mulheres estão precisando muito aprender o estoicismo, principalmente as mulheres bonitas e das classes mais favorecidas, que são acostumadas desde cedo a serem paparicadas e para as quais muitas coisas prazerosas parecem possíveis e constantes. Isso de um modo geral, tá, gente? Generalizando. Generalizando mesmo entre as classes mais favorecidas, a classe média para cima, assim, vamos dizer assim. Até um certo hábito cultural de se apelidar as meninas de princesas denota esta sensualização romancesca da vida feminina. Ora, no imaginário popular, as princesinhas têm, de um modo geral, uma vida muito boa. Há, para algumas delas, uma certa insinuação de uma vida como um conto de fadas, não necessariamente envolvendo príncipes e castelos, mas toda uma glamorização rotineira e facilidade de prazer sensual e disponibilidade de vínculos afetivos sólidos. Isso aí, claro, generalizando, e não quer dizer que não se educa com boas intenções, né, gente? Então, esta tradicional barbierização que vem da boneca Barbie, né? Essa coisa da menina ganhar a boneca Barbie e tentar ser um pouco parecida com a Barbie, apesar de que apareceu um filme recente da Barbie, uma Barbie multifacetada, né? Vamos dizer assim, não. Então, esta tradicional barbierização feminina é uma antítese do que aconteceria com a educação dos meninos, ou seja, a educação dos meninos vai para um canto, para um lado, e a educação dos meninos segue um rumo diferente, né? Então, essa tradicional barbarização feminina é uma antítese do que aconteceria com a educação dos meninos. Desde muito novos, ensinados sobre as virtudes da força e da luta. Os meninos ganham brinquedos de guerra e bonecos de lutadores e super-heróis. Muito expressivo desta educação masculina é a expressão, ainda muito comum, homem não chora. É claro que esta é apenas uma dimensão da educação dos jovens, haja visto que estamos numa sociedade consumista e cada vez mais digitalizadas, coisa que cada vez mais vem minando as tradicionais formas de formação, né, das personalidades dos jovens e solidificação dos gêneros. É claro que o modo como se educava as crianças antigamente não é mais hegemônico, né? Haja visto a influência cada vez mais pesada, mais forte das mídias digitais, por exemplo, e de toda a influência que isso tem sobre a educação dos jovens, né? E outra coisa que eu devo ressaltar aqui também é que ainda que os meninos sejam educados de uma forma mais rude, vamos dizer assim, não quer dizer que não haja amor e também boas intenções, como no caso das meninas, dos pais ao tentar educar os meninos nesse sentido, né? Então, uma rápida pesquisa sobre estoicismo aqui no YouTube, né, e se perceberá a insinuação de que o estoicismo é um tipo de filosofia para homens. De fato, né, você vê pela própria capa dos vídeos lá, homens musculosos, né, nos vídeos sobre estoicismo, né? Então, que seria um tipo de filosofia masculina para os homens, ou ao menos com um cunho marcadamente masculino, né? E não nos espanta perceber que o próprio movimento Red Pill, este sim um movimento masculino, tem também seus aspectos estoicos, ou mesmo cínicos, né? Bom, eu não conheço muito sobre Red Pill, devo confessar a vocês, mas realmente o que eu tenho visto de Red Pill aqui no YouTube, né, se aproxima um pouco, em alguns aspectos, de um pensamento estoico, né? Que a gente vai ver mais adiante. E quando eu falo assim que o Red Pill se aproxima de aspectos da filosofia estoica ou cínica, não é cínica no sentido de mentiroso, não, é cínica no sentido da filosofia antiga, grega antiga, tá? Que é aparentada aí do próprio estoicismo. Então, bom, eu entendo o estoicismo fundamentalmente como uma filosofia da disciplina e da seriedade, que eu acho particularmente interessante o estoicismo, tá? Uma filosofia que eu considero basicamente, é claro que os estoicos buscam a sabedoria, buscam a felicidade, as virtudes, mas basicamente é uma filosofia da disciplina, da seriedade. Então, os estoicos fazem um elogio das virtudes. E as virtudes, como a coragem e a sensatez, por exemplo, né, demandam uma prática de vida pautada pela disciplina. Percebo que o comedimento, característica tão elogiada por Aristóteles, a quem os estoicos são devedores, que o Aristóteles é um pouquinho anterior aos próprios estoicos, né?
quase da mesma época ali, mas eu creio também que os estoicos também se inspiraram um pouco em algumas questões trazidas por próprio Aristóteles, né? E o comedimento, como eu estou dizendo aqui, né, é uma característica irmã da disciplina. O comedimento é uma característica fundamental das pessoas disciplinadas, né? Ora, espera-se que os comedidos, os moderados e os sensatos sejam também disciplinados, né? Não tem como você ser comedido, moderado, sensato, justo ou qualquer coisa do tipo se você não tiver uma certa disciplina, né? Não só disciplina metódica no seu dia a dia, mas também uma disciplina mental, a capacidade de controlar os seus impulsos, suas fraquezas, suas paixões e agir de modo a alcançar um objetivo traçado por si próprio, vamos dizer assim, né? Então, e se alguém quer viver bem, seja homem ou mulher, precisa em alguma medida aprender a cultivar essas características, estas formas de disciplina, né? Por isso que eu digo que a disciplina é uma espinha dorsal da filosofia estoica, vamos dizer assim, né? Então, assim, voltando um pouco à questão da educação e formação do caráter, cada vez menos temos sido capazes de educar os jovens para a moderação e a resiliência. Mesmo os meninos, né? Mesmo a educação dos meninos. Estar hipersensível a qualquer tipo de dor e tédio é cada vez mais comum, né? Pelo contrário, somos cada vez mais demandantes de prazer e distrações diversas. Claro que sempre foi fácil para as pessoas se entregarem aos excessos, porém, hoje em dia, os excessos estão muito mais disponíveis. Nada disso garante a felicidade ou a satisfação, mas pelo contrário, né? Então, gente, todo mundo sempre buscou prazer, distrações, esse tipo de coisa toda, né? Mas hoje essas coisas estão muito mais disponíveis, vamos dizer assim, ó. A possibilidade de você se distrair com prazeres e distrações vagas e mundanas, fáceis, está muito mais democratizado, né? E que isso é um perigo. Isso aí é nesse sentido que eu falo que isso aí tem atrapalhado um pouquinho a gente preparar os jovens no sentido de moderação, disciplina e própria resiliência, né? E é claro que você viver buscando prazer e distrações o tempo todo, você está super sensível a qualquer tipo de dor, sofrimento, constrangimento, né? Nada disso vai garantir felicidade, muito pelo contrário, mas pessoas assim estão condenadas a sofrerem mais do que as pessoas acostumadas à resiliência, né? O estoicismo é uma filosofia necessária como contraponto ao hiperconsumo e à dissolução dos tradicionais valores ancorados nas virtudes. Já na dimensão dos relacionamentos amorosos, né, temos também uma perda nas capacidades, temos também uma perda nas pessoas da capacidade de estabelecerem vínculos afetivos mais profundos e duradouros. Mesmo o amor e afetos a ele correlacionados, como a amizade, entraram nos circuitos do consumo arrolados pela lógica do mercado. Falei bonito agora, hein? Diante da frustração de muitos homens em seus relacionamentos amorosos, eis que cresce esta espécie de estoicismo machista, conhecido como Red Pill. Então, homens frustrados nos seus relacionamentos amorosos, reclamando que as mulheres estão promíscuas, estão infiéis, poligâmicas, esse tipo de coisa toda, né? Eles meio que entraram num tipo de filosofia que é um estoicismo machista, vamos dizer assim, né? O problema não é das mulheres, como alguns representantes do Red Pill insinuam, né? Então, o problema não é das mulheres, mas decorre de uma estrutura social. Quer dizer, o problema, no fim das contas, é de todos nós. Para terminar, gostaria de dizer que, ainda que alguns entusiastas da Red Pill sejam machistas de fato, como quando insinuam que as mulheres não devem trabalhar fora, mas sim ser donas de casa, subserviente aos maridos, vejo, entretanto, alguns aspectos positivos no movimento. Na realidade, o movimento Red Pill, né, é em si a expressão de um fenômeno cultural mais profundo que está para ser devidamente esclarecido. Porém, como uma forma de inserir os homens numa certa disciplina, numa forma de disciplina, como quando, por exemplo, falam da necessidade de se aprender a controlar a libido e resistir às tentações sexuais, tem seus aspectos positivos. Esse é um aspecto positivo da Red Pill, né, gente?
os videozinhos do Red Pill que eu assisti aí, até para fazer esse vídeo, fala, né, insiste na necessidade dos homens se controlarem, controlar seus impulsos sexuais e sua libido, né? Cadê? Isso seriam, portanto, aspectos positivos que confluem um pouco ali com a própria filosofia estoica, né? Então, seria muito positivo se viéssemos parar de perder tempo e dinheiro com pornografia vazia e mulheres promíscuas, que se expõem seminuas e arrebanham multidões na internet. Realmente, tem muita... inclusive o pessoal da Red Pill fala, né, que esses camaradas aí que ficam seguindo essas mulheres aí que postam fotos seminuas, inclusive vendendo conteúdo, né, eles mesmo falam que essa galera é os gado, né? E aí eu puxar um pouco de texto ali, ó. Mesmo para as mulheres, Red Pill, uma coisa voltada para os homens, né? Mas mesmo para as mulheres, uma Red Pill mais arejada, ou melhor, com uma boa dose de verdadeiro estoicismo, lhes seria positivo. Bem menos meninas que estudassem o estoicismo sentiriam, por exemplo, a necessidade de venderem seus corpos em nome de uma promessa de felicidade pautada na ostentação, no supérfluo e no consumismo vazio. Homens, mulheres, todo mundo é seduzido por essa lógica capitalista, né, do hiperconsumo, da ostentação, do supérfluo e do consumismo vazio, através do qual a felicidade é prometida, mas que só trai angústia e decepção. É isso aí, rapaziada. Não sei se vocês entenderam, não sei se vocês gostaram. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.